exame escrito, exame oral, para as provas escritas, a forma de correção, as bancas, né? E nessas normas tem algumas coisas que nós estamos fazendo até hoje. Por exemplo, diz assim, o aluno deve ir para a sala de aula trazendo todo o material do qual necessitará para fazer suas provas, para não ter que solicitar nada a ninguém. Começadas as provas, deve existir um silêncio, não se deve falar mais com ninguém. Terminado de fazer a prova, o aluno deve entregar a prova ao prefeito de estudos, não deverá retomá-la a não ser depois de corrigida. Se dois alunos sentarem juntos, dever-se-á prestar atenção sobremaneira esses dois alunos, porque um poderá copiar do outro, e daí não se sabe quem foi que fez a prova e quem copiou. A cola tem 500 anos, então. No mínimo, né? No mínimo. Então, a Ratio Studiorum definiu essa modalidade de exame. As bancas examinadoras que hoje nós temos nos mestrados, doutorados, nas seleções para a universidade, está na Ratio Studiorum. Então, essa modalidade de exame foi formulada lá. Por outro lado, os protestantes, né, através de Comênio, sistematizou também um modelo de exame, um modelo de examinar, né? Comênio escreveu um livro que se chama Didática Magna e foi publicado em 1632 na língua tcheca. Em 1657 ele traduziu para o latim e aí se divulgou pelo mundo inteiro, né? E ele diz a mesma coisa. Tem uma frase que está na Didática Magna que nós professores dizemos muito para os nossos alunos, é assim: estudem, que senão vocês vão ver. Minha prova é para valer. Comênio fala isso na Didática Magna, né? Então, é uma repetição desse modelo. Então, o professor também precisa conhecer Comênios, além de Piaget, hoje em dia? Então, repara, eu acho que é importante, disso tudo que a gente está falando, é importante duas coisas. Observar que a pedagogia comeniana, a pedagogia jesuítica, elas permaneceram como uma tradição, apesar de todos os outros teóricos que foram rompendo. Você falou em Piaget, como Maria Montessori, como João Dewey, como Paulo Freire, e tantos outros que romperam com a pedagogia tradicional, mas a pedagogia tradicional permaneceu. E aí, vale a pena que todo educador conheça a Ratio Studiorum, né? Não só conhecer a Ratio Studiorum, mas conhecer os efeitos da Ratio Studiorum, como vale a pena conhecer Comênio e os efeitos de Comênio na história da educação. Então, por exemplo, da Ratio Studiorum, da pedagogia jesuítica, a gente não pode esquecer, vamos dizer assim, que um dia de educação na pedagogia jesuítica era um dia extremamente disciplinado. Então, como os colégios eram internos, né, os primeiros colégios, e por muitos anos, acho que por séculos, né, foram internos ou semi-internos, um menino acordava às 5 da manhã, tinha toalete, as orações, um pouco de ginástica e começava as aulas. Então, tinha uma aula de hora em hora. Cada aula era assim, uma oração, uma preleção do professor, exercícios, correção do exercício, tirar dúvida do exercício, outra oração. Aí um intervalinho de 5 minutos e começava outra aula. Oração, preleção, exercício, correção do exercício, tirar dúvida, e assim a manhã inteira, né? Na parte da tarde, os alunos tinham que estudar o que tinham aprendido de manhã. E na parte da noite, nas academias, que eram as academias dos grupos de alunos, né, as pequenas sociedades dentro do colégio, eles eram obrigados a discutir de noite o que tinham aprendido de manhã e estudado de tarde. E no sábado, eles faziam as sabatinas. Sabatina era a prova da semana, de tudo que tinha se estudado durante a semana. E se chamava sabatina exatamente porque ocorria no sábado. Hoje nós até chamamos assim sabatina, independentemente de ser no sábado, na segunda ou na terça. Mas para a pedagogia jesuítica era sempre no sábado. Então a pedagogia jesuítica era uma pedagogia da disciplina. Ela não é, né? Ela continua sendo, claro que eles renovaram muito, mas ela continua sendo uma pedagogia da disciplina, né? Por outro lado, tem Comênio. Das coisas que nós herdamos de Comênio, aprendemos de Comênio, estamos ainda utilizando de Comênio, né? Que é a versão protestante da pedagogia do século XVI, do século XVII. Então, Comênio ensina coisas que são muito interessantes.
Por exemplo, foi Comênio que criou as reálias. Reália é um objeto que a gente leva para dentro da sala de aula do mundo real para que a criança, o adolescente manipule aquele material e aprenda com a realidade. Então vamos dizer assim, eu vou ensinar coração em biologia. Posso levar um coração de boi. Vou no açougue, compro um coração e levo, vou lá. Partir, abrir, vai ver ventrículo, vai ver as conexões, as veias, etc, etc, né? Enfim, ou sei lá, qualquer outra coisa. Isso se chama reália. Isso foi Comênio que trouxe para dentro da sala de aula, porque Comênio havia estudado os empiristas ingleses, que são filósofos que estão dizendo assim, é preciso conhecer a realidade a partir da realidade material, a partir da experiência. Então, isso é um débito que nós temos a Comênio, né? Ou o livro ilustrado, o Comênio foi o primeiro a fazer um livro ilustrado, né? Também o Comênio propõe que haja uma educação mista de homem e mulher juntos. Ele defendeu no século XVI a educação feminina, que isso era uma revolução, né? Então, ele trouxe coisas positivas. Agora, tem algumas negativas, né, que estão presentes na nossa prática educativa e tem a ver com avaliação e tem a ver com o exame, né? Certamente porque ele estava atrás também da eficácia, né? Ele estava querendo que os alunos aprendessem e as primeiras formas que ele encontrou foram essas formas mais exigentes, né, de acordo com o tempo dele, né? Pois é, então, aí citando uma frase de Hipócrates, né, que uma das coisas que Hipócrates fala é que o indivíduo, para se desenvolver, ele precisa prestar atenção nas coisas. Como ele toma essa frase, diz assim, para que o aluno aprenda, ele precisa de prestar atenção naquilo que está ocorrendo. E se o aluno estiver distraído, ele não aprende. Então, para fazer com que o aluno preste atenção, o Comênio diz assim, use todos os recursos que estão disponíveis. Motivação, convite e também gere o medo. E aí, então, vem alguns exemplos que a gente usa ainda hoje. Por exemplo, na aprendizagem da leitura, Comênio diz assim, mande todos os alunos abrirem o livro, começa a chamar aluno por aluno, não se preocupe se o aluno estiver lendo bem. Vá passando de aluno em aluno, de aluno em aluno, até você encontrar aquele que não sabe. Esse que não sabe deve ser objeto de desqualificação por parte do professor. Se não servir para esse aluno essa desqualificação, vai servir para todos os outros, porque eles terão medo e prestarão atenção, né? Então, o medo era um recurso fundamental para fazer com que o aluno se comprometesse com a sala de aula. E nós usamos isso de outras formas. O aluno faz uma pergunta, a gente diz assim, veja uma pergunta idiota que ele fez. Ah, não podia fazer uma pergunta mais interessante? Então, o que acontece é que nós continuamos usando essa modalidade comeniana. Comênio tem uma frase sobre os exames que ele diz assim, que aluno não se preparará suficientemente bem para as provas se ele souber que as provas são para valer. Aí os nossos professores, eu já disse isso algumas vezes na minha vida, felizmente aprendi a não dizer mais, né, mas já disse isso. Cuidado, hein, as minhas provas são para valer. Se vocês não estudarem, vocês vão ir mal, né? Que é uma ameaça permanente sobre... Isso é comeniano, está na didática magna isso. Ele diz que também tem provas que não são para valer, né? Quando você diz que algumas são para valer, você está dizendo que outras não são. Deveria existir outras que não são para valer, exatamente. Tá certo. Sim, tem uma coisa interessante que o Comênio tem um outro livrinho, bem pequenininho, chama-se Leis para a Boa Ordenação da Escola, que é semelhante a Ratio Studiorum, né? E nesse teu capítulo sobre os exames, ele disse que deveria haver exame na escola de hora em hora, dia em dia, semana em semana, quinzena em quinzena, mês em mês, semestre em semestre, ano em ano. Então, o aluno faria a prova o tempo todo. E, além disso, o Comênio diz assim, que todo município, toda prefeitura, todo distrito, deveria nomear um personagem chamado escolarca, que a palavra significa aquele que tem poder da escola, né? Que deveria elaborar uma prova e aplicar em cada escola para saber se a escola está funcionando bem, que é semelhante ao nosso Exame Nacional de Curso, atualmente no Brasil, chama o famoso provão, né? E imagino que todas essas regras, elas vieram em função de um tipo de convivência, um tipo de relação social que existia nessa época. Na escola de hoje, a gente precisa disso ainda para ser tão semelhante com essa época?
Então, repara, a gente tem que observar o seguinte, o século XVI, o século XVII, que está na emergência, vamos dizer assim, na consolidação, no início da consolidação da sociedade burguesa, esses séculos conviveram com uma coisa que era o fim da Inquisição. Então, qual que era o meio de controlar o cidadão para ele não ser herético? Era a Inquisição. Denunciar para a Inquisição da Igreja Católica, o sujeito era julgado, sem muito direito à defesa, era condenado e era sancionado publicamente, numa praça pública. Então, ele era degolado, ele era colocava um torniquete no braço, na cabeça e apertavam até o sujeito morrer, ou então ele era queimado numa fogueira. Então, era tudo muito trágico. Com o nascimento da modernidade, isso vagarosamente foi cedendo lugar para a disciplina. Então, os exames, no início, no decorrer do século XVI, século XVII e até hoje, ele é um forte instrumento de controle disciplinar. Baseado na punição, no medo? Especialmente no medo, especialmente na ameaça, né? Então, se você olhar o que um professor faz usualmente, ele vai sempre estar ameaçando. Então, estude, senão vocês vão ver o dia das provas. Cuidado, que eu faço prova difícil. Minhas provas são para valer. Ou então, estou preparando umas questões que são muito interessantes, vocês vão ver no dia da prova. Esse conteúdo de hoje é conteúdo de prova. São muitas falas dos professores que vão ameaçando e caminhando para esse disciplinamento. O exame se tornou um instrumento de controle da classe, basicamente, né? Com certeza. Então, tem 30 anos que eu faço conferência nesse país sobre avaliação. Já andei por todas as capitais, por muitas cidades do interior, né? E a pergunta que o professor sempre me faz é assim, se eu não tiver as provas, como é que eu controlo o aluno? Como é que eu faço ele estudar? Essa é a grande pergunta. Porque sempre as provas foram usadas como um recurso de disciplinamento. E isso não é à toa. Além da questão da Inquisição, era uma questão assim, de que o século XVI, XVII, XVIII e XIX são séculos disciplinares. Então, no século XVI, a gente tem o primeiro manual de civilidade. O manual de civilidade é um manual que regimenta a vida familiar. Agora a gente tem um livro aí na rua que se chama assim, Na Sala com Danusa, né? Que ensina como sentar, como usar o guardanapo, como usar o garfo, a faca. Era isso, um manual de disciplina familiar. O primeiro deles é de 1545, a gente está no século XVI. E aí veio o disciplinamento da escola, do hospital, da cidade, do exército, etc, etc. Então, séculos de disciplina. Agora, eu fico imaginando que o aluno, se ele baseia sua aprendizagem em função das notas, em função desse instrumento de correção, essa forma de examinar, ela não afasta o aluno do prazer do conhecimento também? Ou seja, quando ele passa a estudar por causa da nota, automaticamente ele não cria uma resistência pelo aprender, ele só aprende porque pode ser cobrado por isso? Não tem uma função antipedagógica? Eu pessoalmente penso como você está pensando, que ela tem uma função antipedagógica, né? Quantos de nós, você, eu acho que mais do que você e outros mais do que eu ainda em termos de idade, vivemos essa forma radical de examinar e de pressionar através dos exames, né? Ela gera um desprazer. Então, se numa conferência a gente pergunta assim para as pessoas, se lembre e faça algum depoimento relativo a um ressentimento que você tem, de uma nota que você teve, de uma prova que você... Todo mundo tem. Todos têm um ressentimento, tem uma lembrança dolorosa. Em vez, então, a educação ter um caminho prazeroso, alegre, tem sempre essa coisa mais pesarosa. Mas isso não é de graça também. Nós vivemos dentro de uma sociedade em que ela é marcada pela culpa, o castigo e o desprazer. Então, tem frases assim no dia a dia que dizem assim, tudo que a gente consegue sem sacrifício não vale nada, não é? Então, uma coisa para ser boa tem que ter sacrifício. Ou então, você está num ambiente social, de trabalho, de amigos, ou então, especialmente de trabalho, aí tem alguém muito alegre, conta caso, brinca, conversa, né? Aí outro que está incomodado com a alegria daquele que está contando, exuberante, diz assim, hoje é de alegria, amanhã vai ser de choro. É um ditado que está na... Então, é como se a vida só pudesse ser na base do sofrimento. E os exames servem muito para isso, né?
para dizer assim, no fundo, é como se o professor ou a educação dissesse assim, vocês podem brincar hoje, mas amanhã vocês vão chorar porque vai ter o exame, né? Então, ela tem muito esse lado doloroso e desprazeroso, né? E é claro que atua negativamente do ponto de vista da motivação do estudo, da motivação da criatividade, da motivação da inventividade. E cria também um mito em torno do erro, né? Desumaniza o erro, como se não fosse legítimo errar, né? Como se não fosse uma... O erro entra sempre na coisa do castigo, né? Todo erro teria que ter um castigo, que vem da nossa tradição ocidental, judaica e católica ao mesmo tempo, né? Que tem essa coisa pesarosa, o pecado original, o inferno, o castigo divino pelo pecado, enfim, esse jogo, né, de erro, culpa e castigo, né, que está sempre em jogo na nossa experiência. Agora, é preciso acrescentar que essa permanência dos exames não é só porque ela surgiu no século XVI, é porque essa modalidade responde ao modelo de sociedade que estava nascente no século XVI, mas que hoje ela está consolidada, que é a sociedade burguesa. Então, se a gente olhar a sociedade burguesa, ela exclui, né? Vamos dizer assim, 5% da população tem dinheiro, 95% não tem dinheiro. Tem os 25% que é a classe média, que trabalha muito, se lasca para ter um dinheirinho, ter o pão em casa, o leite, etc., né? 70% da população é marginalizada. O que fazem os exames? É a mesma coisa. Tem alguns que são os exímios, uns 30% aí mais ou menos, e os outros são supostamente os ignorantes, porque eles não ultrapassam os limites dos exames. E, de certo sentido, o professor também não é avaliado, o professor também é examinado. Também, com certeza. Pelos critérios. Com certeza, com certeza. Primeiro na formação, né? Na nossa formação, quantas vezes nós fomos examinados? Eu gosto de fazer uma estatística que é meio jocosa, né? Mas ajuda a gente a compreender isso. Imagine um aluno de oitava série no ensino fundamental, ele tem 9 disciplinas no ano letivo. Um ano letivo tem 4 bimestres, né? De 2 em 2 meses ele tem uma nota. No primeiro bimestre ele tem pelo menos um teste e uma prova nesse sistema de exame. No segundo também, no terceiro também. Se são, num ano letivo, ele tem pelo menos 8 exames por cada disciplina. Se são 9, são 72 exames oficiais durante um ano letivo. Agora acrescente aí os chamados teste surpresa, teste relâmpago. O nome já é terrível. Teste surpresa é uma coisa boa, mas um teste surpresa na escola é uma tragédia. Relâmpago é a coisa do qual nós todos tememos, porque ele bate e mata. E aí me chamam testes de surpresa, de relâmpago. Somando isso tudo, nós temos 100 testes oficiais, 100 provas oficiais num ano letivo para uma criança. O ano letivo tem 200 dias. Se são 100 provas oficiais, é como se fosse um dia sim, um dia não de prova. Imagine em 15 anos de escolaridade, são 7 anos e meio de provas, né? Então, é demais, né? É demais. Então, professor Lucchesi, para a gente sair desse modelo da examinação, a gente começa a pensar também numa nova escola, e uma nova escola pressupõe uma nova visão da educação e do aluno. O que busca a avaliação, a verdadeira avaliação? Que ser humano que se procura? Então, para a gente falar de avaliação, e na contraposição dos exames, importa a gente observar o seguinte, que os exames, eles estão colados na pedagogia tradicional, né? Então, a pedagogia tradicional é essa pedagogia que tem seu assento no século XVI, no século XVII. E essa pedagogia, ela tem como fundamento um entendimento filosófico do ser humano de que o ser humano é dado pronto. Então, aquela ideia de que o exame é pontual aqui e agora, esteja pronto aqui e agora, porque é isso que vale, tem a ver com isso, esteja pronto, né? Esse é o assento filosófico da pedagogia tradicional. Então, aí o exame dá adequadamente. Se eu concebo o ser humano como pronto, o exame
exige que o sujeito esteja pronto, pontualmente, né? E esse entendimento do ser humano pronto está no nosso dia a dia. Então, por exemplo, ditados populares como assim: quem é filho de peixe, peixinho é. Pau que nasce torto, morre torto. Aquele sujeito é tão ruim que se for queimado, a cinza ainda é ruim. E frases semelhantes a essas, que são ditados populares. É de pequenino que se torce pepino? Como é que é? É de pequenino que se torce pepino. Ah, de pequenino que se torce, exato, se torce o pepino, exatamente. Então, são frases que revelam essa postura, né? Por outro lado, no ensino, o professor de quinta série diz assim: eu queria meus alunos prontos. Na quinta série tem que chegar pronto. No primeiro ano do ensino médio tem que chegar pronto. Na universidade ele tem que chegar, todo mundo que a gente pronta, né? Esse é o fundamento da pedagogia tradicional, né? E com esse fundamento, os exames são adequados, porque eles são pontuais. Agora, para a avaliação que é dinâmica, que é construtiva, que tem uma perspectiva de processo, os exames não funcionam. Então, e nem funciona essa pedagogia. Para trabalhar com avaliação, é preciso também uma pedagogia que conceba o ser humano em construção, em movimento, dinamicamente sendo construído. Então, aí a gente tem que tomar também uma outra direção pedagógica. Eu prefiro chamar assim, uma pedagogia construtiva, que não necessariamente ela é construtivista. Mas, por exemplo, a pedagogia do professor Paulo Freire é construtiva, porque ela tem uma visão, um caminho histórico. A pedagogia histórica